Muito boa tarde. Estamos começando nosso último episódio do ano do CBF Cast, o podcast da Convenção Batista Fluminense. E hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho de capelania universitária. Se você nunca ouviu falar sobre esse trabalho ou já ouviu falar e ainda não conhece muito bem o que acontece, como que rola esse trabalho, quem faz esse trabalho. Hoje você vai poder conhecer um pouquinho. Então, muito obrigada a você que está assistindo aqui a gente agora, na TV Batista no YouTube e também posteriormente, né? Que Deus abençoe a sua vida e que esse episódio seja uma bênção para você, que possa talvez despertar em você um desejo, né? De apoiar esse trabalho, de orar por esse trabalho, né? Quem sabe fazer parte também. Então, quero já pedir para vocês que estão assistindo, curtir o nosso vídeo aqui, se inscrever no nosso canal e vamos começar. Inclusive, se você tiver alguma dúvida durante o nosso bate-papo, pode deixar aqui nos comentários do vídeo e a gente faz uma pausa ali chegando para o final do episódio para poder tirar as suas dúvidas, tá bom? Inclusive, se você também estiver assistindo, deixa aqui seu nome, de onde você é, tá? E vamos começar, então. Eu tenho dois convidados aqui. Primeiramente, quero agradecer a eles por terem aceitado esse convite. Para a gente é muito bom ter a participação desses dois pastores aqui, mas eu vou deixar que eles se apresentem, né? Então, vou começar aqui com o pastor Lucas. Pode se apresentar, dizer de qual igreja o senhor é, e depois o pastor Eric. Com vocês. Beleza? Boa tarde, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Eu me chamo Lucas Castor, sou pastor e fui, durante 7 anos, né, missionário integral da Convenção Batista Fluminense. Meu campo de atuação era a capelania universitária, né, trabalho que eu amo, né, e que tem fundamental importância, né, para a ação evangelística no Estado, né, e aonde for inserido. Hoje, eu sou pastor da Igreja Batista do Prado, na cidade de Friburgo, né, e estou aqui há 2 meses, né, fechando meu ciclo recentemente da capelania e seguindo o ministério pastoral aqui, né. Então, a gente fez essa mudança, né, acho que agora há pouco tempo, mas agora apoiando, né? Continuo apoiando missões, mas agora de uma forma, não agora dentro do contexto de missionário, mas como uma igreja que apoia missões estaduais. Então, sou pai da Débora, esposo da Tayara, né? E estamos aí servindo ao Senhor. Amém. Pastor Eric. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui falando com vocês, tá? Falando sobre capelania universitária. Bom, eu sou o Eric, tenho 41 anos, sou casado com a Joyce, sou pai da Julie e da Maria Flor. Uma tem 10, a outra tem 8 anos. Eu sou pastor, né, na Igreja Batista Nova Betel, sou pastor auxiliar lá, cuido de jovens, adolescentes, e sou formado em publicidade também. Sou o novo capelão lá na UFRJ, né, a Rural, e também sou estudante, faço mestrado, faço pós-graduação na área de teologia. Moro em Campo Grande, né? Moro em Campo Grande, atuo na igreja em Bangu e na capelania em Seropédica. Então, roda um pouquinho aí Rio de Janeiro. Muito bem, sejam muito bem-vindos e que esse momento seja mesmo para a gente responder algumas dúvidas, né? Vocês compartilharem um pouco da experiência de vocês e também sobre o que é a capelania, sobre o trabalho, né? Mas fiquem à vontade para bater um papo mesmo, né? No momento que a pergunta for para um, o outro também pode falar, fiquem bem à vontade. Tá? Então, a gente vai começar trazendo um pouquinho sobre o panorama da capelania universitária, né? Eu queria que vocês explicassem um pouco sobre o que é a capelania em si, né? E trazendo aí para o braço da capelania universitária e contassem um pouquinho sobre o que é exatamente esse trabalho. Vocês podem ficar à vontade, Pastor Lucas, para começar, o Pastor Eric, fica à Quer vontade. começar? Quer começar, Lucas? Ou eu Não, começo? eu dou o pano de fundo e aí o pastor Eric dá aquela, né, aquela atualizada aí, que ele que tá com a bola Isso agora, né? aí. Então, assim, eu usava sempre essa explicação.
para apresentar capelania dentro da universidade. Então, costumeiramente, esse nome, quando apresentado, ele ficava meio assim na dúvida, né, da cabeça das pessoas. Né? Pô, capelania, né? A própria galera da universidade ficava pensando que chegava lá e ia encontrar um monge ou alguém assim, né, bem idoso desse trabalho, chegava lá e encontrava um missionário assim mais jovem e ficava, né, assim um pouco confuso. Mas assim, a capelania ela é uma unidade missionária, né, cujo propósito é fortalecer o jovem universitário espiritualmente e emocionalmente. Isso porque a capelania ela está sempre dentro de um contexto de tensão. Então, onde existe tensão, esse trabalho ele floresce, né? Por exemplo, você tem capelanias no exército, você tem capelania em hospital, presídios, hoje tem capelanias escolares, e obviamente que a universidade, como um lugar de muita tensão, ele vai ser fértil também para esse tipo de trabalho, né? Que vai ter a responsabilidade de fortalecer o jovem emocionalmente e espiritualmente enquanto ele está ali, né, nessa peregrinação acadêmica. Então, Eric pode dar essa atualizada aí também sobre o que é a capelania. O Lucas explicou muito bem, mas é exatamente isso, né? Eu mesmo, antes de chegar lá na capela, né, ser chamado para conhecer a capelania na rural, eu mesmo tinha algumas dúvidas, eu não conhecia muito o trabalho. Eu sabia o que era a capelania, mas eu não sabia como ela se desenvolvia lá. Mas basicamente é isso, né? O capelão ele tem a função de dar uma assistência e executar tarefas, né, ali, auxílio espiritual para as pessoas. Então, é uma experiência imersiva, digamos assim. Então, a ideia é que o capelão, ele estando próximo das pessoas, na realidade das pessoas, entendendo o desafio delas, aquilo que abate elas, aquilo que alegra elas, o capelão, por essa experiência imersiva, ele consegue aplicar de forma mais assertiva a palavra, né? Ele consegue caminhar junto, orar, motivar, consolar. Ele consegue fazer isso de uma maneira muito mais aplicada, porque ele conhece a realidade ali das pessoas. Então, o capelão aos enlutados, né, ele está muito imerso ali. Então, ele é imbuído daquele sentimento, daquela realidade. E aí, no nosso caso, não é diferente. Ali na universidade, né, a gente capta ali as emoções, o sofrimento deles, né? As pessoas acham que o estudante não sofre, não trabalha, não faz nada. Estudar desgasta, eles passam por muitas pressões. Eu já via isso nos meus jovens e adolescentes lá na igreja, mas lá na capela eu tenho visto o quanto eles passam por pressões, principalmente porque eles estão se preparando para o futuro. Então, essa realidade esmagadora de o que vai acontecer comigo no meu futuro, como vai ser a minha vida, né? Isso aflige bastante eles, né? Sem falar as realidades presentes e os desafios da universidade. Uhum. Uma pergunta importante, né, que eu cheguei a não colocar lá na nossa pauta, né, é como que a capelania ela chega até a universidade. Vocês, os responsáveis, eles vão lá e eles oferecem esse trabalho, né, mostram o que que é, como é que acontece, ou talvez tenha uma necessidade da universidade, né, algum responsável ali também dentro e busca por esse tipo de trabalho, como é que é? Tá, acho que eu posso falar um pouco sobre isso. Aí, depois, se você quiser adicionar, adiciona. A gente está vivendo exatamente esse momento lá nas gestões estaduais, né? Ontem, inclusive, eu tive uma reunião com a coordenadora, porque você está falando da implantação do trabalho numa faculdade onde não tem capela. É isso que você está falando, né, Jean? Sim, sim, né, como Exato. que chega mesmo até lá. Isso. Então, um dos projetos nossos justamente porque a gente entende a importância do trabalho da capelania, espalhar capelas nas outras universidades do Rio de Janeiro, né, do estado, enfim. E aí a gente está vivendo exatamente esse momento, né, de mapear as faculdades, de chegar até eles e Uhum. entrar com essa proposta, né? Então a gente está estabelecendo um projeto, mas da faculdade raramente vai partir, ainda mais sendo faculdade pública, federal, Pública, né? né? Uhum. A gente está justamente nesse desafio de entender qual é a dor, será que há uma dor na faculdade que a gente possa chegar e dizer, olha, vocês têm esse problema aqui, a gente quer ajudar vocês.
né? E aí ontem a gente Uhum. conversando até sobre a realidade da UERJ, a gente pensou nisso. A UERJ tem um índice alto de suicídio. Então, de repente, a gente Sim, toca nesse ponto e chega, olha, a gente pode auxiliar aqui, promovendo auxílio espiritual, sim. orando com as pessoas, promovendo ações, né? Então, mas é sempre um movimento nosso para as faculdades. Eu posso dizer que nunca deles para a gente, né? Uhum. Sim. Pastor Lucas, quer acrescentar alguma coisa? Não, então, é isso aí mesmo que o Eric falou, né? Assim, a capelania, ela começa lá atrás, uma iniciativa da igreja para dentro da universidade, né? Nunca o contrário. Então, assim, Uhum. a gente viu, assim, esse trabalho lá atrás, na década de 90, ele surgir com a iniciativa, né, de um pastor que na época era seminarista, de trazer um trabalho para dentro de uma universidade. Então, assim, a universidade, ela permite que esse trabalho aconteça, mas ela não entra diretamente apoiando o trabalho. Ela só Sim. permite, né, cede, às vezes pode ceder um espaço para que o missionário desenvolva o projeto. Então, Uhum. ali na Rural foi exatamente isso que aconteceu. Nós temos ali uma universidade que permitiu o trabalho acontecer, né? E aí, assim, o reino de Deus foi atuando ali nessa oportunidade que a gente teve. E o trabalho está aí para mais de 20, né, 20 anos aí, florescendo, né? Então, acho que está com 27 anos agora. Então, a gente tem bastante coisa aí que foi através dessa oportunidade que surgiu, né? Mas, Uhum. infelizmente, não há, assim, por parte da universidade um interesse. Mas Sim. sim, assim, uma permissão, né? Então a gente aproveita essa oportunidade para agir. Uhum. Lucas, só pegando um gancho aqui que você falou sobre a questão do primeiro pastor, né, que implantou a capela lá, eu estou fazendo esse trabalho de mapear as pessoas, eu já sei direitinho ali com quem começou, né, foi com o Romo, eu estou tendo contato com ele, Isso. e aí a ideia é a gente fazer uma história ali, né, contar a história direitinho, fazer um mapeamento, né? Mas eu agradeci demais ao Romo por ter chegado lá, não ter um espaço e conseguir esse espaço que a gente está hoje, né? Porque eu tô vendo ali na prática o quanto é importante a gente ter um espaço, né, para receber as pessoas. Importante É demais. isso aí. Ele foi o cara que desbravou, né? Que abriu o caminho ali para quem viesse depois conseguir ir semeando, né? Então, o Foi, Romulo é sensacional. Até hoje é um cara fenomenal. sim. Muito bom. Vamos voltar, então, aproveitar que vocês estão aí na parte histórica, né? Um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho para experiência, né? A gente vai começar com o Pastor Lucas para ele contar um pouco como foi que ele chegou nesse trabalho, contar, compartilhar as experiências dele. E aí depois a gente chega no Pastor Eric, que está hoje, né, à frente do trabalho lá na universidade. Então vamos crescer, fazer um pouquinho essa linha do tempo. Então conta pra gente, pastor, como é que foi iniciar esse trabalho? Quando que você iniciou esse trabalho? Né? Como é que foi? Se eu já tinha vontade ou foi algo inesperado que Deus colocou ali para servir? Como é que foi? Então, o meu começo foi, assim, uma sequência mesmo, assim, do que Deus permitiu viver. Eu era líder de jovens na primeira igreja batista em Seropédica, né? Um trabalho que eu me dediquei 8 anos, né, como líder de juventude. E nesse período, eu ingressei no seminário, né, já entendendo a vocação, já entendendo o chamado de Deus na minha vida. Aí, em 2012, terminei o seminário em 2016, né, o Seminário Teológico Betel Brasileiro, lá em Campo Grande, terra do meu irmão Eric aí. E estudei lá, né, 4 anos. Quando eu terminei em 2016, coincidentemente, né, a gente sabe que não era coincidência, mas a Hum. antiga capelã que estava no projeto, ela havia comunicado no início de 2016 que estava deixando o trabalho, entendendo o tempo de Deus, que realmente ela precisava sair, se desligar. E aí eles fizeram contato comigo em fevereiro, né, no ano que eu ia terminar o seminário, perguntando sobre essa possibilidade. No caso, quem administrava a parceria na época era a primeira igreja batista europédica. Aí tinha ali o link, né, entre outras igrejas e a Convenção Batista Fluminense. E aí eu recebi esse convite, pedi um tempo para que pudesse orar e entender de Deus se de fato essa era a porta que Deus queria que eu entrasse. E eu vou testificar, né, no meu coração que eu deveria estar lá naquele momento, para aquela hora ali da capelania. E aí eu terminei o seminário em junho de 2016. Iniciei a capelania em julho de 2016.
Então, terminando o seminário, já iniciei na capelania e cheguei lá e foi um tempo assim muito bacana de entender, né, essa obra missionária e poder servir, né, de forma árdua durante os 7 anos que eu fiquei. Eu saí agora em outubro, né, praticamente, sim, desse ano. Então, foi um tempo assim onde a gente viveu muita coisa, mas o início foi através desse convite, né? Uhum. Através dessa oportunidade que veio. E eu realmente estava orando, pedindo a Deus uma direção para servi-lo. E aí, assim, é aquilo, estou com vontade de trabalhar, Deus estava querendo dar um trabalho, hein? Glória a Deus, deu bom. E aí Combinou. a gente conseguiu caminhar. Isso. E aí, assim, foi um tempo maravilhoso, né? Onde eu não só valorizei missões estaduais, como eu valorizei essa questão do pastoreio, né? Porque a capelania, ela é um trabalho pastoral muito intenso, né? O Eric está Uhum. vivendo isso agora na integralidade, né? E ele pode testificar isso que eu estou falando, né? O trabalho lá foi um trabalho, é um trabalho assim de pastoreio integral no sentido assim de desde quando você chega até o momento que você vai embora, a gente tem muitas questões ali que a gente serve e acompanha os alunos, porque existe um equívoco sobre isso de que o aluno não faz nada na vida, só estuda, né? Mas assim eles passam muitas dificuldades ali dentro que ninguém vê, né? Ninguém enxerga, Isso. ninguém sente. Às vezes o pessoal vê assim, lá no próprio centro de Seropédica, né? A rural é uma bolha, né? Então, assim, existe o pessoal da rural e existe os moradores de Seropédica. Então, assim, ninguém tem noção do que eles passam, do que eles vivem. Às vezes até estereotipam, né? O aluno de uma forma que não é legal. Mas, assim, quando eu cheguei lá, eu pude vivenciar tudo isso. E eu sempre falo isso, falo assim, até emocionado e com alegria, né? Eu me tornei pastor nesse trabalho. Foi nesse trabalho que eu me tornei um pastor. Porque ali eu tive realmente assim a realidade de acompanhar as pessoas, né? Estar junto delas. Então, o início foi assim, né? Eu recebi esse convite e nós começamos ali. Na época eu não conhecia nada do Rio de Janeiro, mas missões estaduais me fez conhecer o Rio de Janeiro praticamente todo. A gente anda muito aí fazendo promoção. O Eric vai chegar nessa parte aí ainda, das promoções missionárias, né? Mas assim, eu cheguei bem imaturo, né? E saí bem maduro desse trabalho para a glória de Deus. Parar por aqui, senão tem que contar Ah, 7 anos. fica à É, vontade. antes de eu Pastor Eric. falar, antes de eu falar a história, né, o Lucas falou aí, e aí me veio uma ilustração, não, é uma ilustração que é uma realidade lá na capela, né? A capela é como se fosse uma grande casa, uma casa, né? A gente tem geladeira, a gente tem micro-ondas, a gente tem sofá, a gente não tem televisão, tá? E nem vai ter. O pessoal falou lá outro dia, "Eric, vamos botar uma capela, vamos botar uma TV aqui." Eu falei, não, TV a gente não vai botar, não. Mas é como se fosse uma Você chega lá, tem tapete, né? Tem bebedouro. Então, é como se fosse uma casa, né? O pessoal chega lá, senta, às vezes para não fazer nada, né? E a gente, às vezes, tem pequenos momentos ali de não fazer nada junto. Só que como é uma casa que funciona como um gabinete, né? Então, esse tempo ali que a gente fica junto dá espaço para aconselhamento, para orar junto, e como se fosse uma casa, gabinete com um púlpito no meio, digamos assim, né? Então, exposição da palavra, oração, né? Tem hora que eu me sinto como se eu estivesse num gabinete. Caramba, estou num gabinete agora. Daqui a pouco, pô, estou em casa, né? Estamos comendo um biscoito junto, estamos limpando o tapete, bota o tapete para fora, bate o tapete, né? Aí o micro-ondas apita lá, aí, ó, esquentou, acabou. Daqui a pouco parece que eu estou no púlpito pregando, né? A gente faz exposição da palavra, então é muito interessante essa dinâmica lá, né? Como é que eu cheguei lá? Eu e o Lucas, a gente tem um amigo em comum, que é o pastor Felipe, lá de Seropédica, que um dia ele me ligou e falou, Eric, pô, você aceitaria uma indicação? Eu falei, rapaz, para onde? Eu estou atuando lá em Bangu, né, em Nova Betel. Ele falou, olha, o Lucas, que é o capelão lá da Rural, ele vai assumir uma igreja. Você aceitaria ser indicado? E aí eu pensei muito rapidamente, eu falei, poxa, sim, sim, vamos conhecer aí o trabalho, entender. E aí eu fui conversar com o Lucas, com o Eber, né, que é o pastor lá da PIB Seropédica. Depois fui conversar com missões estaduais, diferente do Lucas. O Lucas tinha um contato com missões estaduais, ele pode falar melhor sobre isso, mas ele era direto de Seropédica. Eu já tenho esse contato direto com missões estaduais, né?
E tem sido uma experiência muito boa. Eu comecei em outubro, né? Cheguei lá sabendo a realidade teórica sobre a capelania e a capela, né? E tenho vivido intensamente. Parece que eu estou lá há um ano já, né? De tanto que eu me apeguei aos alunos, de tanta coisa que a gente falou, como tem essa dinâmica de casa, né? Então, 2 meses parece muito tempo de conhecimento, de imersão, de é, é, gabinete que é feito muitas vezes, às vezes com o mesmo aluno, com a mesma pessoa, né, de momentos Uhum. intensos de oração. A gente tem momentos intensos lá de consagração, louvor, né? Tem crente lá, né? As pessoas não entendem, mas somos crentes e estamos vivendo para amar o Senhor de verdade ali naquele local. Sim. E é interessante, né, você falar sobre essa dinâmica de espaço, porque geralmente quando a gente ouve a palavra capela, a gente já imagina um outro formato, né, que a gente está acostumado a pensar, a ver, né, tanto na vida real quanto nos filmes, a gente vê, né, capela, a gente imagina como se fosse, né, uma igreja, né, com bancos, né, mas aquela menorzinha, né, não chega a ser um templo. Mas é muito interessante, né? Porque é realmente um lugar acolhedor. Eu, particularmente, eu não sabia que era assim, né? Eu faço parte de um projeto que não trabalha em universidades, mas trabalha em escolas, e a gente tem que trabalhar dentro, né, da dinâmica ali da escola. Então, é pátio, né? Ou é uma sala. E é interessante você expor isso, porque acaba quebrando um pouco a nossa visão, né, do que é, de como que acontece, né? Como que os alunos ali, eles são acolhidos, né? E aí, na Sim. nossa próxima pergunta, vocês até comentaram no início, acho que foi o pastor Eric, é, que a gente vê, né, a capelania universitária, a gente, de certa forma, é levado, né, o amor de Deus, o evangelho, né, e tudo mais, mas ele não tem acredito que de início, né, a capelania, ela não chega diretamente para ir pregar o evangelho, vai atender, talvez, temas específicos ou a dificuldade, né, da igreja, dos alunos, né, das pessoas? Como é que acontece isso? Eu acho que vocês dois podem falar um pouquinho sobre isso, sobre essa chegada, né? Como é que vocês chegam abordando lá, né, os universitários? Fala aí, Lucas, Cara, depois isso eu é complemento. legal. Vou dar um pano de fundo aqui, o Eric vai trazer o F5 aí, o upgrade. Mas olha, na minha época, a gente sempre se propôs a falar de tudo, né? Assim, obviamente, o nosso foco e a nossa diretriz sempre foi, né? E em nome de Jesus sempre será o Evangelho, né? Uhum, Então, assim, eu posso falar por mim, nisso aqui eu até falo pelo Eric também, né? A diretriz da capelania, ela é sempre o Evangelho. Então, sim. assim, a gente sempre teve isso como o principal da capelania. Então, assim, aconselhamentos que a gente fazia, por exemplo, o cara que vai lá para aconselhamento, ele não é necessariamente um cristão, ele é um aluno da universidade. Então, a Uhum, capelania, apesar de ser cristã evangélica, ela é um trabalho que recebe qualquer aluno. Então, a gente recebe o aluno da universidade, o funcionário da rural, né, o funcionário terceirizado que trabalha ali. Então, assim, todo mundo que precisa, né, de alguma forma do suporte que a capelania oferece, vai receber, independente se é cristão ou não. A gente está ali para poder cuidar das pessoas. Entretanto, nós temos uma diretriz. A diretriz sempre foi, sempre será o evangelho. Então, a gente não negociava isso. Então, assim, às vezes o cara não é cristão, mas eu chegava para ele no final do aconselhamento e falava, cara, eu posso orar por você? Né, assim, eu creio, sempre falava com muito respeito, né, senão a gente toma um processo. Mas eu chegava com cuidado, né, e eu chegava e falava, pô, mano, olha só, a gente, sabe, crê na palavra, a gente crê no evangelho, e eu queria compartilhar essa palavra contigo, eu posso orar por você? Aí, assim, a maioria, não, beleza, ora aí e tal. Aí orava e tal, né, mesma coisa, assim, quando eu ia falar alguma coisa, falava, cara, eu creio na palavra, eu creio na Bíblia, eu creio que ela é a palavra de Deus. Então, eu posso te compartilhar algo aqui da parte de Deus para tua vida? Aí a gente, né, e ela compartilhava. Obviamente que assim, quando você vai aconselhar um aluno que é cristão, você tem mais naturalidade, né, nesse sentido. tem. Mas quando você tem um aluno ali e vai ter, né, o Eric já deve ter visto algumas situações assim, alunos que não são cristãos, a gente está ali para servir da mesma forma, né? Então eu já lidei com muitos alunos ali no decorrer desses anos que não eram cristãos,
mas porque um colega cristão chamou para ir lá, aí ele foi. E às vezes também a gente trazia isso nas abordagens dos estudos, né? Eu criei lá atrás o Teologando Ideias, né? Que era um momento de estudo da palavra, onde o aluno podia perguntar o que ele quisesse sobre qualquer assunto. E eu ia responder à luz da Bíblia. Então, eu arrumei um problemaço para minha vida, né? Eu não tinha paz. Porque assim, era desde dinossauro, alienígena, tudo que você pode imaginar. A galera Bicho vai pro céu, perguntava mesmo, entendeu? já me Pois perguntaram se é, bicho Hã? abriu agora, né? Não é? Aí, ó, já, é já me isso. perguntaram se Então, assim, vai pro céu. é legal porque a galera vinha mesmo em peso, e às vezes alunos que não eram cristãos gostavam, porque a gente não tinha, tipo assim, uma restrição sobre o que falar. A gente falava sobre qualquer coisa. É obviamente que, como a gente está num ambiente ali que é pluralista, e a gente também está no trabalho missionário que é interdenominacional, o Uhum. cuidado, né, para não ser, né, às vezes polarizado, né, a fala deles assim, né, ou às vezes exagerado em algumas questões, ou tendencioso, a gente sempre fala de uma forma muito transparente, respeitosa com relação a tudo. Uhum. Então, a gente sempre falou de qualquer assunto. Então, a abordagem do evangelho sempre, aliás, tudo culminava para chegar no evangelho. Então, assim, vamos falar de alienígena, daqui a pouco a gente já comentar, dava um jeito de cair no evangelho. O cara saía dali assim, pô, não tinha para olhar para esse ângulo que você falou aí. Então, a gente acabava trazendo ali uma abordagem bem legal. Inclusive, a galera agnóstica, ateu, que frequentava lá, a gente pescava essa galera muito assim, né? No campo das ideias, conversando, daqui a pouco a gente chegava na questão do evangelho e a gente conseguia, ali, às vezes, ter uma abordagem mais intimista, né? Para a gente poder falar da Sim. palavra de uma forma que eles entendam e também na dinâmica acadêmica deles, né? Aí o Eric pode continuar a minha fala aí, né, do que ele já tem vivido aí também. Eu e o Lucas, a gente tem algumas características bem parecidas, né? E foi por isso, inclusive, que Graças a me Deus. indicaram, graças a Deus, me indicaram lá para continuar o trabalho, né? E havia uma preocupação muito grande do Lucas em que esse trabalho fosse continuado dessa forma, não continuado da forma dele, mas continuado da forma que deve ser continuado, né? Que é um foco em Perfil, Cristo, né? O na perfil. palavra, exato. Basicamente, a preocupação do Lucas era: eu não quero que a capela caia na mão de um liberal ou de um pastor que não é crente, né? Então, eu chego lá na capela, e eu também tenho essa preocupação, eu cheguei lá na capela e eu falei, gente, olha só, sou pastor, sou crente, né? O pessoal já ri toda vez que eu falo isso, né? Que eu sempre falo, olha, eu sou crente, ainda mais que eu tenho um perfil, né? Tatuagem, barba, e aí o pessoal pensa, ih, é progressista, né? Ah, É liberal. Mas não, eu chego lá e eu falo, gente, olha, eu sou crente, né? Creio na Bíblia como palavra inerrante, infalível de Deus. E a gente tem essa coluna ali, né? A gente não está ali para ficar dentro de uma casa, como eu falei, por mais que tenha essa característica, mas isso é para favorecer para a atrair, né? Para a deixar exposição da. mais. Sim, Exato, exato. Isso é para ser acolhedor, como você bem falou, Diana. Então, assim, tudo ali é focado nisso, né? No cuidado desses alunos. É, a realidade que eu tenho vivido lá tem sido a seguinte: eu recebi até um rapaz lá, acho que foi semana passada, o Guto, Lucas. Sabe quem é o Guto, né? O Guto teve lá na Guto, capela, gente né? fina. E gente fina, é. O Guto é um rapaz que é homossexual, né? Ele é de religião, eu achei que era de religião de matriz africana, mas ele é de uma religião que tem a ver com os indígenas, enfim. E aí ele estava com muito medo de chegar lá. E o pessoal falou: olha, o Guto, ele é um rapaz assim, assim, assim. O Lucas conhecia ele e ele está com medo agora de chegar aqui. Ele chorou muito quando o Lucas foi embora. Ele não é crente, mas foi muito acolhido aqui. Eu falei: ó, pode mandar o Guto vir. E aí quando ele veio, né? Eu abracei ele, conversei com ele e tal, falei, Guto, fica em paz e tal. E aí ele veio num segundo momento e aí ele expôs tudo que ele pensa, né? De maneira bem assim, desafiadora até a questão dos espíritos e tal. E não, porque eu recebo o espírito tal, não sei o que, deixei ele falar. E aí depois eu falei, Vai. Guto, posso falar agora? Posso conversar com você? Posso expor aquilo que eu penso? Você expôs, ele falou, pode. Eu falei, ó, penso assim, assim, assim. Cristo é o único caminho de salvação.
A homossexualidade não define quem você é, quem define o que você é Jesus, né? Você tem lutas com questões sexuais, assim como todas as pessoas têm, é algo que deve ser negado. E fui conversando, e aí ele foi me ouvindo, foi me ouvindo, foi me ouvindo, e foi uma conversa muito boa. Ao final ele falou assim, Eric, você lembra a minha mãe, né? Você é um cara que é conservador, é crente, ele falou, você é crente, né? Mas você consegue ser acolhedor e eu me senti muito bem com você. Então, eu fiquei muito feliz com isso, né? De perpetuar essa relação que o Lucas já vinha tido com ele. Agora, no geral, o que tem se apresentado lá para a gente são alunos, meninos muito crentes, meninos e meninas, né? Crentes que estão passando pelos seus desafios lá, né? Na capela, na universidade, que querem aconselhamento, né? Essa semana chegou um rapaz lá que ele, não conhecendo o trabalho da capelania, ele chegou lá, ele sentou e ele falou assim: Meu Deus, graças a Deus que eu achei esse lugar, né? Graças a Deus que eu estou aqui, porque eu tenho passado por alguns desafios e eu tenho me sentido muito sozinho. Então, a realidade que a gente enxerga é o seguinte: é um meio de missão, de chegar, de alcançar novas pessoas para Cristo? Sim, mas também existe uma realidade, que é a realidade de que o nosso país, ele em maioria, é formado por cristãos, né? E a igreja evangélica tem crescido absurdamente. Mas esses cristãos, eles, principalmente na universidade, eles têm se visto em apuros, né? Não porque eles não têm igreja, mas porque a realidade ali é uma realidade muito pesada. Eles têm uma dinâmica ali diária, de estar ali integralmente. Então, a capela funciona como um oásis para eles, né? Então, eu vejo muito esse trabalho nosso de alcançar os crentes que estão na universidade, né? A gente tem ali 16 mil alunos na faculdade, né? Parece que em torno de 30% aí são crentes, né? E eles não sabem da capela, eles estão passando por apuros, eles estão ou começando a negociar sua fé, ou negociando totalmente sua fé, ou não querendo negociar, mas já se sentindo enfraquecidos. E a gente ali é um oásis em meio a um deserto, né? E a ideia é a gente alcançar essas pessoas também, né? Ah, vai pregar para crente? Não, a gente vai reunir os crentes para que a gente possa não Fortalecer, é, fortalecer. Isso aí. exatamente. É, Ah, bom, pode tem falar, pastor. que um lema que o Romo usava, que eu sempre achei sensacional, cara. Ele criou o projeto Arca de Noé. Aí lá na universidade, a gente tem os calouros que são chamados de bicho, né? Aí ele botava Projeto Arca de Noé, cuidando do bicho para preservar a universidade. Então é isso. Muito bom. Nessas horas a criatividade é boa, né? Que aí envolve todo mundo. Isso é muito bom. Isso é interessante, né? Que o pastor Eric falou, de também chegar até as pessoas, né? Os universitários que já conhecem a Deus, né? Que já frequentam igrejas, mas precisam enfrentar essa realidade, né? Eu me lembro que eu estudei numa faculdade, ela não era faculdade federal, era uma faculdade particular. Mas eu lembro que eu cheguei e eu sempre fui muito tímida, então para eu criar amizade era um terror. E aí uma vez nas minhas primeiras aulas eu vi que existia um grupo de pessoas, né, que depois viraram os meus amigos até o final da faculdade, que eles eram cristãos, né? E eu já tinha criado assim uma certa amizade com outras pessoas que não eram, mas aquele grupo ali me chamava a atenção, né? Porque eu sabia que falava que mexia assim comigo no sentido de, poxa, é um grupo que vai me ajudar a eu me manter aqui até o final, que vai me fortalecer, né? Não que as outras pessoas não fossem importantes, mas gerava essa conexão, né? Essa identificação. Então, com certeza, né, esse trabalho é muito importante também, principalmente para os cristãos, né? Porque a gente encontra, né, esse refúgio, né, ali no meio daquela situação toda de mundo, e aí a gente consegue encontrar um amparo, né? E o pastor Lucas, ele até comentou sobre não ser só os alunos, mas talvez funcionários, né? Eu queria saber se realmente os funcionários eles também são atingidos com esse trabalho, né? Creio que a maioria seja alunos, mas como vocês já pegaram profissionais, já atenderam profissionais ali que procuraram a capela para ouvir uma palavra, né? Para desabafar, como é que foi? Se já teve essa experiência?
Pode Vai, ir. Então, Lucas. lá eu tive algumas experiências nesse sentido, né? Eu, como fiquei um pouquinho mais de tempo, a gente acabou desbravando um pouco mais lá dentro, né? Então, assim, a antiga capelã, ela tinha um contato muito grande com os funcionários. Então, ela tinha muita abertura lá dentro. Quando eu entrei, Uhum. parece que as portas um pouco se fecharam para mim nesse sentido. Porém, eu fui devagarzinho conquistando ali o espaço, conhecendo as pessoas, então a gente acaba sendo visado nesse sentido de, tem um capelão aqui e tal, às vezes direcionava um aluno para lá e tal, mas eu tive a oportunidade de receber alguns funcionários ali na capelania para orar, né? Às vezes eu me sentindo angustiado, preocupado com alguma coisa, pedia para orar sobre algum assunto, então a gente estava sempre aberto. Via a porta aberta, alguém chegava ali e falava, pô, vocês podem fazer uma oração aí pela gente? Então a gente recebia ali, acolhia a galera. Então, de vez em quando aparecia algum funcionário ali que precisava de um suporte naquele momento e a gente acolhia, né? Assim, dando uma oração, dando uma palavra, né? E tendo esse momento junto com eles. Teve uma experiência que eu tive que ficou bem interessante, de receber um professor da Rural lá dentro da capelania. Eu acho essa história assim, muito interessante, porque foi um momento assim, que eu comecei assim, a ver o perfil da capelania se consolidando. Né? Isso ali foi lá, eu acho que foi em meados de 2018, 17, 18, se eu não me engano. Então, eu recebi um professor que ele era jovem, assim, não aparentava ser um professor, que a gente sempre pensa numa pessoa assim, um pouco mais velha, né? Mas ele tinha um perfil assim, bem jovem. E aí uma aluna trouxe esse professor para lá. E aí, quando esse professor entrou, eu cheguei, assim, eu parei o estudo, dei um abraço nele, convidei ele a se sentar para ele ficar à vontade e tal, e continuei o estudo. E eu, assim, fui falando e tal, aí depois ele ficava assim, sem piscar, sabe? Ficava olhando assim, sem piscar o olho. E eu até fiquei pensando, falei, cara, o que que esse cara tá pensando, velho? O que que tá passando na cabeça desse cara, né? Eu não sabia, assim, para mim era aluno, né? Mas assim, eu observo todo mundo, ficava olhando. Aí depois essa aluna chegou para mim e falou, ó, capelão, meu professor veio comigo aquele dia para teologando, ele gostou muito e tal. Aí eu falei, caraca, era um professor, mano. Foi a primeira vez que meu professor ali. Eu fiquei assim, né, surpreso, porque normalmente eles passam longe, assim, né, os outros ambientes. Os professores, eles não transitam nos mesmos ambientes que os alunos ficam. Lá na rural, pelo menos é assim. No que diz respeito, assim, ambientes que são mais comuns para os alunos, né? Sala de estudo, bandejão. Os professores, eles não andam muito nesse ambiente. É mais, assim, o diretório deles mesmo, que eles vão tal, mas, assim, não tem muito contato. Mas aquele dia a gente teve essa oportunidade, né? E ele falou assim que, poxa, gostou muito do que ouviu ali, foi bom ouvir aquelas coisas sobre fé. Então foi bacana ter essa experiência. Assim, a capelania como um lugar aberto, não só para o aluno, funcionário, para quem transita na universidade, como eu falei, é uma unidade missionária ali dentro, né? Então ela está ali para servir qualquer tipo de pessoa, não só o aluno. Obviamente o aluno vai ser a demanda maior, né? Sim. Mas ela não está restrita só ao aluno, não, pelo contrário. Assim, funcionários são sempre bem-vindos e também sempre ali pertinentes para a gente poder ajudar. É, Uhum. eu ainda não tive essa experiência, né? Estou lá 2 meses, então as minhas experiências, por mais que sejam muito intensas, algumas eu ainda não vivi, né? Estou aberto, né? Estamos abertos lá a receber, sim. O que eu comecei a fazer essa semana, inclusive, é que eu tenho contato de um professor que é crente lá, né? Recebi esse contato, e aí eu estou startando com ele isso, né? E aí a ideia é eu chegar nos professores lá, eu vou ver isso, como é que a gente consegue fazer, mas de repente até eu ir lá nos professores, e aí levar uma palavra, orar junto com eles, né? Mas abrir esse canal aí, ir até eles, e aí Uhum. dizer que a capela está aberta, quando eles quiserem ir, para eles aparecerem, mas se for o caso de eu ir lá de vez em quando, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, quando eles quiserem, né, para prestar esse auxílio também, porque eu sei que eles também passam por aperto, né? Já ouvi algumas coisas nesse sentido, professores crentes que passam por algumas situações e que precisam desse auxílio espiritual, assim como os alunos também precisam, né? Sim. Vou aproveitar que o pastor está falando sobre a realidade de hoje lá, né? O que tem sido feito nesse tempo, pastor? Tem algum trabalho acontecendo? Não sei como é que está a questão de período de aula, né? Porque geralmente a Universidade Federal é um pouco diferente, né? Esse período de aula. O que tem sido feito lá com a capelania? Tá, semana que vem é a última semana, se eu não me engano, é a última semana de aulas, né? Eu também Uhum. tô me ambientando
ano com o calendário deles, é um calendário bem extenso, né? sim. Mas a gente tem seguido lá no programa normal, né? Na parte da manhã rola muito aconselhamento, oração, né? Bate-papo, um tempo mais solto mesmo, né? E aí eu tenho usado também, porque a minha função como capelão é cuidar daquela casa ali, né? Então eu estou cuidando da questão estrutural. O Lucas já fez muito ali na capela, né? Na questão da estrutura. Eu encontrei um cenário muito bom. E a gente está preservando aquilo lá, né? Então eu estou conseguindo alguns Uhum, parceiros para ajudar a avançar em algumas questões estruturais, né? Mais tomadas, rebaixo na parte da copa, a questão do vazamento lá, Lucas. Tô tentando resolver aquilo, cara. Vou tentar resolver aquilo. O vazamento que tem lá na biblioteca que é terrível, né? E aí tem a questão uhum, da dispensa também, né? A gente toma café lá, então tem uma dispensa. Eu comecei a fazer um armáriozinho de remédio, onde eu coloco lá absorvente para as meninas, coloco antialérgico, remédios em geral, né? Então tem essa administração, né? E aí na parte da tarde a gente faz, a partir de 2h30 até as 5 horas, a gente faz a consagração, que é a oração e louvor, e depois o teologando, né? A gente manteve o teologando porque é um espaço muito bom de exposição bíblica, de pregação da palavra, estudo, enfim. A gente tem outras organizações lá que funcionam muito bem também, a gente tem contribuído muito um com o outro, né? Que é a ABU, Aliança Bíblica Universitária, e a CRU, que é a Cruzada Estudantil, né? Então o pessoal meio que se mescla lá. Às vezes uma pessoa o mesmo aluno é da capela, é atuante na capela e lidera também na ABU na e outra. também está Aham. ajudando. Então o dia a dia é muito nisso, né? Gestão da casa, né? E ensino, oração, aconselhamento, gabinete, né? Às vezes você vê que alguém está mais é, tenso naquele dia, e aí você vai catucando, daqui a pouco, pô, Capela, preciso conversar, tá? Vamos sentar ali, vamos conversar. E quando você vai ver, tá com problema em casa, tá com problema, tá com dúvida em relação a alguma questão sobre santidade, sobre prática cristã, né? Então, é Uhum. isso. A gente exercitou isso essa semana ainda, apesar de poucos alunos, né? Tinha poucos lá. A gente tem uma média de 50 pessoas que passam lá no dia, né? O momento Legal. do teologia da consagração, às vezes a gente junta lá 30 pessoas de uma vez só. Então é um Aham. fluxo bom, né? Então, o fim do dia, eu tenho percebido o quanto eu saio de lá desgastado mesmo. Impressionante. Você sai de lá bem Sim. cansado. Tem dias específicos ou você tá lá sempre, né? Ou... Hoje a gente tem um expediente lá que é terça, quarta e quinta, das 9 da manhã às 17. Às vezes vai até Ah, 18, sim, 30, conforme vai a dinâmica lá. Mas basicamente entendi, é isso. Terça, quarta e quinta, 9 às 17. entendi. Bom, antes da gente dar continuidade, temos alguns comentários aqui no YouTube, né? Acredito que sejam universitários, eu acho, mas posso estar errada. Vamos lá, vou ler aqui para a gente dar continuidade. Não é pouco. A galera lá da Rural. Gabriel Trindade, os mais brabos da Ah, Rural. Giovanni respeito. Oliveira, Pastor Eric é brabo. Paloma Roberta, boa tarde. Que bênção assistir isso. O Gabriel, inclusive, botou assim: a gente tem o famoso cafezinho. Então ele é de lá, com É, certeza. é. Tem o Luciano, acho que é Luciano que fala, desculpa se eu estiver falando errado, né? Ô, Esses Lúcia, são os isso caras. aí, Lúcia. É, Luciano. Cíntia, vocês são bênção. Temos também a Joyce Lima falando: muito bom conhecer e entender mais a respeito da capelania. É um trabalho incrível. E a Marlete Machado: o pastor Lucas é uma bênção em nossa igreja, em Nova Friburgo. Temos a ovelha do pastor Lucas aqui também. Isso, Ah, Marlete. legal. Muito bem. Continuando, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, um pouco mais a fundo, né, da importância dessa capelania. Então, eu queria saber, né, dos pastores, para vocês, qual é a importância de ter essa implantação, né, da capelania dentro das universidades. E já aproveitar para perguntar os desafios
que vocês enfrentam ou que vocês enfrentaram, né? É, que são perceptíveis hoje ainda, e os maiores frutos desse trabalho. Então, pode ficar à vontade para responder aí essas três perguntas logo. Passado e o presente. Vamos É. lá. Uhum. Ah, cara, sobre a questão assim da importância desse trabalho, a gente visualiza, por exemplo, aquela frase que é bem comum que fala, né, que assim, a sociedade de amanhã é formada na universidade de hoje. Né? Hoje a gente forma a sociedade de amanhã. E assim, quando você tem uma universidade que não tem contato com o evangelho, a gente tem uma sociedade à deriva, né, das ideologias e de muita coisa que a gente vê que assim não vai trazer de fato a estabilidade que a sociedade está precisando, né? Então assim, a importância, sabe, do trabalho para a universidade é realmente a gente oferecer, sabe, a salvação às pessoas e oferecer também um caminho de amor, visto que, inclusive dentro do contexto universitário, a gente vê muita gente taxando, né, a igreja evangélica de uma igreja de ódio, de uma igreja intolerante, de uma igreja que não dialoga. E aí a gente, com o perfil da capelania, a gente traz, sabe, a mensagem do evangelho numa perspectiva que a gente desconstrói essa ideia na cabeça deles. Então, assim, a importância da capelania para a universidade, não só para a rural, mas para a universidade onde for plantada, é muito grande. Porque em todo lugar tem tensão, como eu falei. E ali você tem um local que se propõe a ser o para-raio, né? Assim, ser um local onde a gente pode descarregar aquelas tensões de maneira a oferecer saúde para essa galera de novo, cura, restauração, né, palavra de maneira que ele se estabilize. Então, pensando aí assim nos desafios, eu não sei, talvez o Eric comungue comigo disso que eu vou falar agora, mas o meu maior desafio como capelão sempre foi fazer esse trabalho ser apoiado de fora para dentro. Né? Assim, a gente ter pessoas que acreditem, valorizem e invistam nesse trabalho. Esse sempre foi o meu maior desafio, porque não foi uma nem duas vezes que aconteceu essa situação que eu vou falar agora. Às vezes eu chegava numa igreja e falava assim, eu sou missionário dentro da universidade, sou capelão. O pessoal, o que é capelania? Tem capelania na rural? Tem crente lá? Eu falei, pô, é claro que tem. Né? Então, assim, eu começava a contar as histórias do que acontecia lá e o pessoal ficava assim, meu Deus, não sabia que isso estava acontecendo. Né? Igual assim, há pouco tempo teve um avivamento lá em Augsburg, lá nos Estados Unidos, né? Uma universidade cristã, teve um avivamento, a galera ficou orando sem parar, um tempão. E eu vi gente assim, blogueira, falando, gente, faz uma vaquinha para eu viajar para os Estados Unidos para eu ver esse avivamento, eu vou contar para vocês. Eu fiquei, gente, vem para Rural que tá rolando esse negócio lá agora. Entendeu? Pô, assim, a gente vive várias coisas, né? Fala aí. A gente vive várias coisas lá, cara, que assim, incríveis. O próprio culto do calouro. A gente, pô, vivia ali 600 jovens dentro da universidade, todo período, uma terça-feira, sabe? E jovens se convertendo ali dentro, vida sendo entregues para Cristo, gente voltando para Jesus. Falei, cara, não vai para os Estados Unidos, não, vem para a Seropédica, que o negócio tá rolando ali, saca? E vamos levar esse fogo para o Brasil, vamos levar esse fervor espiritual para as universidades do Rio. Então, assim, o meu maior desafio sempre foi esse: fazer a capelania ser reconhecida, apoiada, valorizada Uhum. e provida, né, de fora para dentro. Esse, eu tenho certeza, foi um esforço de missões estaduais também, né, fazendo as promoções, fazer com que esse trabalho fosse mais divulgado, mais conhecido, mais apoiado, né? E pastor, ficou. Assim, que Deus para que com alunos. Assim, você tá ali vendo várias pessoas entrando cristãs e saindo desviadas. Tipo assim, como ser um instrumento de Deus para que essa galera não se corrompa, não se perca. Então, esse era um outro desafio. E, obviamente, as questões também assim, de manutenção, né? Porque você é cristão, missionário, né? Dentro de uma universidade laica, né? Aí, assim, qual coisa que você vai ali dentro? Né? É muito pouco, para não falar zero, sempre vai manter, né, a capelania funcionando. Então, esse também sempre foi um grande desafio. Agora, os Uhum. frutos, pô, eu posso dizer assim, de forma resumida, era alguém chegar para mim assim e falar, cara, a capelania foi determinante para minha vida.
né? Assim, a capelania trouxe para minha vida saúde espiritual, né? Eu tive até essa experiência de ouvir os feedbacks assim quando eu estava saindo, né? Na minha despedida, eu ouvi muitas palavras nesse sentido. Então, assim, é entender que a capelania está cumprindo, né, o papel dela de salvar pessoas, de edificar vidas, de trazer o evangelho de forma clara e praticável na vida do jovem, né? Que às vezes ele tem uma dificuldade, às vezes, assim, na igreja dele, não que a igreja seja dificultosa, não é isso que eu tô falando, mas às vezes ele chegaria, ele descomplica e ele, pô, cara, eu quero ser útil na minha igreja. Cara, isso para mim é uma declaração de amor, é uma declaração assim, de vitória, é um fruto quando alguém chega para mim e fala, cara, eu melhorei na fé passando por aqui. Então, o Eric deve comungar comigo dessas mesmas palavras, mas essas são os frutos assim, que eu poderia listar. Assim, ouvir o testemunho, né, de que a capelania foi útil de maneira a aproximar as pessoas de Deus, né? Aproximar o Uhum. jovem universitário do Senhor e, obviamente, pô, o fruto bravo, né? O cara chegar com o diploma e falar, cara, formei, não me desviei e tô com mais fé do que quando eu entrei. Cara, isso é fenomenal, assim, é sensacional. Uhum. Então, acho que esse ponto aí. Muito bom. É isso. Pensar em qual a pergunta é, né? Qual a importância da capelania na universidade, né? É como a gente fazer uma pergunta, né? Qual a importância da igreja numa cidade, num bairro? Né? Aí a gente já entende qual é a importância da capelania. Não que a capelania substitua a igreja, de forma alguma. E essa é o principal desafio, a principal dificuldade que a gente tem, tanto externo quanto interno. Né? Externo porque as igrejas e os pastores acabam não conhecendo a realidade, né, da capela, esse é um primeiro ponto. Então, por exemplo, muitas situações eu quase ouvi meus pêsames por ir para rural, né, e as pessoas perguntando, você já expulsou muito demônio lá? Como é que tá? Caramba. Né? O pessoal pensa no cenário de The Walking Dead, eu em pé ali com uma 12, né, dando tiro no... Mundo O pessoal pós-apocalíptico. pensa o pessoal pensa no cenário apocalíptico. E não é bem assim, gente. O cenário é igual de qualquer lugar, né? Você tem pessoas descrentes Uma que pequena não se importam. sociedade, né, dentro da bolha acadêmica. Sim, mas eu acho que a ideia deles é de que todo aluno que está lá, inclusive o crente, ele é um devasso e que ele abandonou a fé. E não é assim, né? Existem os que abandonam? Só Sim. Assim, abandonou, vai abandonar. é, entendeu? Então tem essa questão. As Né? igrejas precisam entender a realidade que a gente vive na capela, né? O segundo ponto é que os alunos, muitas vezes, que estão vivenciando essa imersão ali na capela, eles são tentados a achar que não precisam mais da igreja, né? Tentados o que eu tenho vivido aqui é muito intenso, eu não vivo na minha igreja, né? E aí há esse trabalho também da gente falar, olha, isso aqui não é uma igreja, né? A gente é igreja e se reúne aqui para adorar o Senhor, para falar da palavra. E aí uma reflexão que eu tenho feito muito com os alunos é, olha, quando você terminar a faculdade e você casar, tiver filho, você vai trazer sua esposa e seus filhos para onde? Para a capela? Né? Você vai continuar na capela durante seus próximos 20, 30 anos? Não tem como, né? Então isso é uma realidade que faz também eles pensarem, pô, eu preciso desenvolver meu relacionamento com a minha igreja. Então, eu tenho trabalhado muito essa questão de falar para as igrejas, olha, a nossa realidade lá é essa. Temos pessoas crentes, eu sou crente, né? A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível. Estamos pregando Jesus lá, né? E a nossa ideia como capela, o nosso objetivo meu objetivo como capelão e na capelania é fortalecer, né, os alunos para que eles voltem para suas igrejas, né, e possam contribuir também. E internamente eu estou fazendo isso também, de falar, gente, olha só, isso aqui é importante, isso aqui é legal, mas também contribuam nas suas igrejas, sirvam, né, tenham comunhão com os crentes das suas igrejas. Então eu acho que o principal desafio é esse, né? Essa realidade da capela que as pessoas não conhecem e esse desafio da igreja entender que a gente não está concorrendo com eles, né? Não estamos roubando ovelhas, pelo contrário, né? Estamos Uhum. somando com as ovelhas das igrejas locais. Sim, com certeza.
E agora uma pergunta para quem está assistindo a gente, né? Que talvez tenha se interessado mais no assunto. Existe um caminho que a pessoa precisa, né, recorrer, ou alguém, a gente sabe que missões estaduais têm, né, esse trabalho, também pode ser uma fonte, né, para informar essa pessoa. Mas o que que a pessoa precisa fazer se ela se interessar por essa área, né, de capelania universitária? Talvez algum estudo que ela precisa fazer, ou alguém, né, responsável que ela precisa conversar, né? Se ela quiser realmente se tornar um capelão ou uma capelã, o que que ela precisa fazer? Vai, louco. Então, isso aí é uma pergunta muito boa que, inclusive, encorajei, né? Durante 7 anos, assim, por onde eu passei, falei sobre isso. A capelania não é um trabalho privado, né? Não é uma patente, né? Nossa, né, que está atuando. Pelo contrário, a gente tem muita vontade de ver a capelania em várias universidades, né, do Rio de Janeiro, primeiramente, né? E quem sabe aí do Brasil, do mundo, a gente tem muita coisa aí acontecendo, né? Mas a gente tem que pensar primeiro no local, né? Assim, então, falando do estado do Rio de Janeiro. Então, se a pessoa tem interesse nessa área, ela deve procurar, né, o escritório de missões estaduais, que eu tenho certeza, né, o capelão Eric, né, eu também com a experiência que eu tenho, a gente vai ter o maior prazer de orientar essa pessoa e, quem sabe, não plantar uma capelania numa universidade aí, né? Então, assim, esse sempre foi o nosso sonho, né, de expandir esse trabalho, de ter mais capelões universitários. Por exemplo, a gente tem o trabalho aí com o pastor multiplicou, né? Começou no Hospital da Posse e hoje tem vários hospitais aí Sim. regionais. Agora, a capelania universitária, ela só tem um capelão integral no Rio, trabalho que eu estive ali à frente, que o Eric está agora. Então, assim, o nosso sonho, como missões estaduais, sempre foi expandir isso. Só que faltava duas coisas, né? Faltava missionário, né? Alguém que se dispusesse para ser capelão, e também os recursos, né? Pessoas que pudessem somar e manter esse missionário ali através da adoção missionária. Então, assim, se você tem o desejo de ser um missionário capelão, né? Eu creio que Deus vai abrir as portas, mas de repente você não quer ser, mas você quer apoiar, né, alguém que quer ser. Então, assim, acho que as duas questões, os dois perfis, podem aí fazer o contato com missões estaduais, com o escritório, né? Trazer essa direção que Deus tem colocado no coração para que esse trabalho frutifique. Né? Mas eu, sei lá, às vezes a pessoa fica meio assim até apática, né? Trabalho na universidade, porque, mas assim, todo mundo tem um filho, um parente, um sobrinho que é universitário. Eu não ouvi uma nem duas, várias histórias de pessoas falando, poxa, meu filho ele se perdeu na universidade, meu sobrinho. E quando vê a importância desse trabalho, né, acho que o desejo de apoiar se torna maior. Então, assim, se Sim. você quer ser um capelão ou você quer apoiar alguém para ser um capelão, acho que o ideal é fazer contato aí com o escritório e conversar sobre esse projeto ali, o pastor Daniel, né, conversar com todos ali à frente para poder a gente viabilizar isso. Porque, de fato, é uma emergência, né? A Rural, louvado seja Deus, é um dos maiores campos da América Latina e tem um missionário lá integral, tem, né, um trabalho que é mantido. Mas e as outras universidades? Nós temos a UFRJ, tem a UF, né, tem a UERJ, né? Graças a Deus lá na UERJ tem uma galera lá que está metendo bronca lá, está fazendo um trabalho muito legal de evangelização lá, né? Então, assim, e aí, as outras universidades? Então, a gente precisa crescer e pensar nisso, né? Eu acho que não pode ficar só na rural, tem que crescer mais, né? Só que falta essas duas coisas. Gente que se dispõe a ir, gente que se dispõe a enviar. Sim. Eu acho que é isso, tudo que o Lucas falou, né? Se você quer ser um capelão, uma capelã, procure, converse com o seu pastor local, né? Procure a Convenção Fluminense, missões estaduais. Agora, falando um pouco sobre, até para orientar essa pessoa que quer ser um capelão, né? Que está com o coração pulsando por isso. Paul Washer, ele diz algo que eu acho muito interessante, né? Ele fala que muitas vezes o missionário ele chega querendo, ele fala, olha, eu estou entregando a minha vida para o campo missionário. E aí Paul Washer fala, olha, entregar a sua vida para o campo, né, não muda muita coisa. Na verdade, o que faz a diferença é você entregar
a vida de Jesus, é você entregar o corpo de Cristo e não o seu corpo. Né? Então eu vejo que essa é uma linha muito tênue, né? Entre a gente achar que se dedicar e se entregar é suficiente que a gente está, mas basicamente eu acho que toda pessoa que quer ser um missionário, que quer ser um capelão, ele precisa amar o Senhor acima de todas as coisas. E isso precisa ser expresso através do conhecimento da palavra. Quando eu digo conhecimento, não é conhecimento teórico, não é aquele conhecimento para você responder o quiz da embaixada e ganhar medalha no final, não. Eu falo sobre o exercício da devoção e da piedade diária. Eu falo sobre um aprofundamento no Senhor através da palavra dele, através da oração, através do jejum, né? Estudos teológicos aplicados, sim. Precisa dominar e manejar bem a palavra, né? Conforme Paulo fala ali a Timóteo. Então, esse é o principal critério. Quer ser um capelão? Né? Você quer consolar pessoas? Você vai consolar com o quê? Com a tua experiência de vida? Não, você vai consolar, você vai motivar, você vai confortar essas pessoas com a palavra. Então você conhece a palavra, você tem experiência com a palavra, você tem experiência com Deus, você ora, Uhum. né? Você se exercita diariamente na devoção e na piedade. Então, quer ser um capelão? Começa lendo a palavra. Começa orando. Você tem muito acesso aí a estudo bíblico, né? Na internet, na igreja, através da escola bíblica, frequente escola bíblica, né? Pede ao seu pastor auxílio. E aí depois você tem cursos específicos aí, né? Você pode fazer um curso específico de capela, de capelania, enfim. Mas esse é Uhum. o, digamos assim, é 10%, né? É amar o Senhor, amar a palavra e amar pessoas. É amar vidas. Sim, é primordial, né? Agora, aproveitando que o pastor Eric está falando, eu já queria perguntar, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. E aí eu queria perguntar se já existem alguns planos, né, para 2024. A gente está aí finalizando 2023, né? E aí chega o final do ano, a gente já começa com as metas, né? Todos aqueles planejamentos. Então, se o senhor puder compartilhar, talvez um spoiler, né, de como que vai ser o trabalho em 2024, se já tem algum projeto que deseja ser praticado, né? Pode compartilhar com a gente, por favor. Tá? Então acho que é comigo, né? É. O Lucas, se quiser me ajudar, Lucas, pode me ajudar, tá? Eu A ia gente falando perguntar aqui. a ele se ele tem vontade de Beleza. voltar. Vamos lá. É, eu acho que o primeiro plano nosso, e tem a ver com o que o Lucas falou, e é o que eu reconheci logo de cara, é tornar a capela conhecida. Né? E Uhum. tornar a capela conhecida inclusive, dentro da rural. Primeiro ponto, dentro da rural. É, Muita gente que está lá, eu tinha é, é, membros da minha igreja, jovens, que só conheceram a Capela da Rural porque eu me tornei capelão. E estavam lá já há 1 ano, 2 anos. caramba. Ué, você vai para capela na Rural, mas eu estudo lá, tem capela lá? Tem. Ué, aonde? Eu falei, não sei, vou chegar lá e vou ver onde é, né? E aí eu te aviso. E aí cheguei lá, ó, é perto do Bandejão, aqui, perto da Praça da Alegria, e o pessoal foi para lá. Né? Então as pessoas não conhecem a capela. Né? Tornar a capela conhecida dentro da Rural, fora da Rural, né? Eu acho que isso é um plano para 2024, né? A gente, com isso, a gente quer atingir, alcançar novas almas, né? Para o Senhor. A gente quer acolher os crentes, né? Conseguir chamar os crentes para a capela para a gente fortalecer eles. A gente está com um plano também de implantar pequenos grupos, né, para ser braço da capela, e aí isso também é para tornar a capela conhecida. Então, às vezes, o aluno não consegue ir na capela, não sabe o caminho da capela, mas aí ele tem um pequeno grupo ali na praça, e ele chega lá, vocês são, ó, somos da capela, participa aqui do pequeno grupo, e aí tem um momento ali de oração, louvor, ó, vou te adicionar no grupo, e aí ele é adicionado no grupo do WhatsApp, aí ele já sabe, ó, expediente 9 às 17, mas onde fica? Fica perto do bandejão. Então, essa é uma ideia. Né? O outro plano, que é algo que a gente vai começar também, eu em janeiro agora vou começar, é a mapear as faculdades e fazer um primeiro contato. Né? Então, como é que a gente faz para colocar uma capela, ou para fortalecer a capela na UERJ, na UFRJ, né? Na Hum. UF?
qual é o caminho? É falar com o reitor, o que que tem que fazer? Tem que preencher um protocolo? Como é que é? Né? Então, a ideia nossa é implantar capelas em outras universidades do Rio de Janeiro. E como a gente falou aqui, a capela ela é um oásis, né? Ela é um oásis para as pessoas e ela é um ponto de acolhimento, de socorro. Então, toda a faculdade precisa conhecer esse trabalho, precisa ter acesso a um capelão. Então, esse é o nosso planejamento para 2024. Perfeito. É agora, Pastor Lucas. O senhor tem vontade de retornar para esse trabalho? Rapaz, essa é a pergunta do milhão. Hein? A questão assim, da saudade, né, com relação ao trabalho da capelania, ela é muito grande. Né? Foram 7 dias, nem 7 meses, né? Foram 7 anos, né? Passou muito rápido. Depois que passa, a gente acha que passou rápido, né? Mas foi assim, um tempo muito longo que a gente ficou ali. E assim, tudo que Deus colocou no coração para a gente fazer, a gente fez, né? A gente Uhum. conseguiu realizar. É claro que assim, eu como alguém assim que se cobra bastante, eu olho assim, pô, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Eu fico sempre tentando me cobrar um pouco mais sobre isso. Mas assim, eu nunca digo nunca, né? Para nada, né? Relacionado ao reino de Deus. Se for da vontade de Deus que em algum momento, né, a gente tenha a missão estudantil, né, sendo vivida, eu não teria dificuldade nenhuma em viver, até porque eu sigo aquilo que a palavra diz, né? O vento sopra onde quer, não se sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Né? Tudo que é nascido do Espírito vive nessa dinâmica. Então, aonde o vento do Espírito soprar, eu com certeza vou estar. Então, se Deus quiser, né, que eu esteja envolvido com a missão estudantil, mais uma vez, eu não teria dificuldade, porque ainda mais que já vivi, né, já vi como é. Então, assim, eu tenho uma alegria, uma gratidão imensa, né, por tudo que eu vivenciei dentro da universidade. Entendendo que hoje estou vivendo um ciclo diferente, né, um ciclo novo, e que eu estou no centro da vontade de Deus, no sentido de estar onde Deus quer que eu esteja nesse momento. Mas o vento sopra onde quer. A gente não sabe, né, o que a gente vai fazer amanhã, né? Eu sempre coloco minha vida nas mãos de Deus. Aqui em Friburgo mesmo, né, onde eu estou agora, tem universidades aqui, então eu espero usar essa experiência que vivi durante todo esse tempo, né, para de alguma forma fazer esse link aí com missões estaduais, fazer esse link aí com o Capelão Eric, fazer esse link aí, né, com essa investida missionária nas universidades para a gente criar frutos aqui também. Então, Deus sabe todas as coisas, né? Então, eu nunca digo nunca, mas hoje eu entendo que eu estou realmente assim na dispensação do Senhor, né? Onde Ele quer que eu esteja, no tempo que Ele quer que eu esteja. Amém. Bom, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, do nosso episódio. E aí, para fechar, eu gostaria que vocês dissessem o que vocês desejam que as pessoas mais. O que vocês gostariam que as pessoas soubessem, algo assim que vocês consideram primordial sobre a capelania universitária, né? E aí, o que vocês gostariam que as pessoas soubessem, né? Ou entendessem, assim, como realmente algo primordial sobre a capelania. E para finalizar, se vocês tiverem alguma história marcante, né? Uma experiência que vocês viveram dentro, né, desse meio, vocês podem ficar à vontade também para compartilhar. Vai, Lu. Ou eu, então, vamos lá. Olha, assim, algo também que sempre foi muito, uma fala muito enfática minha, enquanto capelão, é o seguinte: não mande jovens para a universidade, né? Mande missionários para a universidade. Isso aí é para todo mundo que tem filho, parente, que tem algum conhecido, né, que está entrando na universidade agora. Às vezes a gente envia o jovem com muito medo para a universidade. E o que a gente teme acontece, né? Ele vai ser influenciado por isso, por aquilo, ele vai ser bombardeado por isso, por aquilo. O jovem já vai com medo para lá. Agora, se você envia um missionário, você já envia alguém com uma mentalidade diferente. O jovem passou para a universidade, eu acho que as igrejas têm que encorajar ele a pensar o seguinte: vá para lá, seja um instrumento de Deus, cola com quem está fazendo a obra, sabe? E viva o melhor que Deus tem para você naquele lugar. Né? Então, assim, Uhum, eu acho que essa perspectiva, se a gente conseguir, sabe, fazer as pessoas entenderem, eu sempre tentei fazer as pessoas entenderem isso. Não mande jovens para a universidade, mande missionários para lá.
Então, assim, o jovem que está indo para a universidade, capacita ele para ele ir com essa mente de eu tenho que ganhar os meus colegas para Cristo. Eu tenho que fazer Uhum. diferença, eu quero viver algo de Deus ali dentro. Eu não vou só fazer uma profissão, eu vou ser instrumento de Deus enquanto eu estiver ali caminhando. Então, assim, eu queria transmitir isso, sim, o que as pessoas precisam saber sobre a capelania. Aquilo lá, a gente vai viver essa dinâmica de reino, né? Então, assim, se a gente já envia pessoas assim, com essa mentalidade, a capelania sempre vai ter reforço, né? E o jovem que está chegando lá, reforço da capelania. Agora, muitas vezes a gente tem o trabalho de reconstruir jovens que foram destruídos por vários fatores, porque chegaram até ali só para ter uma profissão, sem entender Sim. o que é a universidade de fato e a dimensão espiritual que existe ali. Então, assim, eu sempre gosto de encorajar nesse sentido. Você que é líder de adolescente, de jovem, você que está preparando aí o teu filho, teu sobrinho, parente que você conhece, alguém, para a universidade, encoraje ele. Não tire dele o ímpeto missionário, muito pelo contrário, encoraja ele a somar com a galera que já está sendo instrumento de Deus lá dentro, a CRU, a ABU, a capelania, e assim a gente tem uma bomba missionária que está só expandindo o seu raio de influência dentro da universidade, ao invés de a gente só ficar socorrendo quem está morrendo, sabe? Então, assim, É. sempre vai ter gente em dificuldade lá dentro, mas se a gente envia diferente, a gente tem pessoas chegando lá diferente, a gente vai ter um contexto diferenciado também. Então, eu queria que todo mundo soubesse disso. Envie missionários para a universidade, não só jovem, envia um missionário para lá, ou seja, capacita ele a ser também, mais do que ouvir falar, ele ser também, tá? E assim, histórias, é difícil achar uma em 7 anos. Tem muita história, muita coisa. Mas assim, eu guardo com carinho esse momento da despedida, né? Acho que assim, foram histórias que eu ouvi assim que foram mexeram muito com o meu coração e me deram um senso assim de propósito muito grande no sentido de cumprir a missão. Então ali eu ouvi vários jovens falando sobre a realidade da capelania na vida deles, né? Coisa que o Eric está vivenciando nesse momento, ele vai poder dizer isso também, o quanto que a capelania marca ali. Então, eu posso, sabe, dizer assim, o quanto que a gente viu, né, o poder de Deus, a graça do Senhor, e quanta coisa acontecendo ali. Infelizmente, assim, eu nunca fui muito bom em divulgação, né? Eu nunca fui muito bom em propagar as coisas. Então, assim, muita coisa ficou ali, sabe? Mas, assim, eu creio que os tempos mudaram. Quando eu comecei, eu nem tinha, sabe, essa coisa de rede social tão forte. 7 anos atrás, né, pra você ver, 7 anos atrás o mundo globalizou de um jeito que agora a gente está conversando por vídeo É, chamada, mas antigamente não tinha muito isso, não. Quando eu comecei em 2016, não era tão globalizado isso. Mas, assim, eu lembro de várias coisas que foram faladas para mim agora nesse momento final que eu vou levar para minha vida inteira, né? Então, assim, os casamentos que eu realizei alguns casamentos aí, assim, da galera que se conheceu aí, que começou a namorar ali comigo, e eu pude realizar casamentos. Então, assim, várias situações que é difícil eu citar uma, sabe? Não estaria sendo injusto. Mas só agradeço a Deus mesmo, cara, por tudo que foi vivido. E para mim, esse momento marcante foi esse meu final, né? A minha despedida. Deus me deu um texto no começo do ano, desse ano, 2023, que é aquele texto de Provérbios que fala, né, que melhor é o final das coisas do que o começo delas. Né? E eu nunca entendi esse texto muito bem, porque para mim o começo sempre foi melhor do que o final. Mas quando eu vivi essa conclusão, o meu coração se encheu de gratidão, de alegria, e eu entendi, sabe, tudo aquilo que Deus havia falado que iria fazer acontecendo ali nesse desfecho. Então eu pude testificar que esse final foi melhor do que o início. Então, eu louvo a Deus, cara, por tudo, né, que a gente viveu ali. Então, eu agradeço, assim, o que me marcou muito foi esse final, né? Assim, nesse finalzinho tá muito fresco na minha cabeça e eu vou lembrar durante muito tempo. Então, que Deus abençoe essa galera que tá lá agora e a galera que vai chegar, porque a rural é cíclica, né? Então, tem sempre gente formando, chegando e o trabalho não para, né? Então, tem uma galera que o Eric encontrou agora, que é uma galera que estava comigo, mas ano que vem já vai ter gente nova chegando lá para ele e cada período mais gente chegando. Então, é muita história num tempo, né, bem compacto. Mas é isso, assim, esse momento final para mim foi uma história bem marcante, de ver o quão importante a capelania foi na vida de tanta gente. E gente que a gente nem Uhum. imagina, né? Tem gente assim que depois que a gente ouve Verdade. falar, fala, rapaz, esse cara parecia que nem estava prestando atenção na reunião.
né? Nem prestava atenção no que eu falava, mas estava prestando atenção em tudo, né? Então, assim, eu lembro de uma conversa que a gente teve há 3 anos atrás. Eu falei, meu Deus, 3 anos, eu não lembro que eu almocei ontem, rapaz. Você lembra do que eu falei para você? E a pessoa recorda, assim, né? Então, assim, lembrar de tudo isso marcou muito a minha vida, né? Então, eu queria deixar, assim, esse adendo, até para as pessoas que estão assistindo, continuarem investindo, continuarem apoiando, continuarem ofertando, para que esse trabalho, ele continue cada vez mais forte. É isso. Toca a bola pro Eric aí. Isso que o Lucas falou é o calcanhar de Aquiles nosso, né? É saber que é cíclico, né? Outro dia eu me peguei pensando nisso, né? A gente vê o quanto a gente está gostando de algo, de um trabalho, quando a gente tem medo de perder. Eu fiquei, meu Deus do céu, e se acontecer alguma coisa e tirar a capela da gente? Meu Deus do céu, se levantar um movimento contra a gente. E aí eu fiquei, cara, não, Deus é maior, Deus está cuidando da gente, e o propósito maior, né? E aí o outro medo é, meu Deus do céu, daqui a pouco essa galera vai embora, né? E eu tô me apegando às pessoas, e pode ser que ano que vem boa parte delas já não estejam aqui, né? Então é você entender que, cara, você se apega às pessoas, né? E vão chegar novas pessoas e você tem que abrir o coração para elas, né? E aí respondendo, o que eu gostaria, né, que todo mundo soubesse, entendesse sobre a capelania, eu vou falar sobre a capelania lá na rural, né? Eu gostaria que as pessoas soubessem que tem crente lá, né? Nós somos crentes, nós amamos a palavra, amamos ao Senhor. Os jovens, os nossos jovens lá são pessoas totalmente quebrantadas, né, respeitosas, submissas ao Senhor, né? Se você chegar lá, você vai encontrar jovens submissos ao capelão, né, no sentido de querer trocar ideia, querer conversar, estar atento, né? A primeira vez que eu cheguei lá me impactou muito isso. Eles sempre me olhando assim com os olhos muito arregalados e tipo falando, fala capela, fala alguma coisa, o que que você quer falar? Você quer orar? Vai orar pela gente, né? Muito receptivos à palavra, a um aconselhamento, a uma oração, né? Quando você fala assim, pô, você quer uma oração? Eles rapidamente já quero, ora por mim. Então isso é muito vívido lá na capela, né? Então eu quero que as pessoas percebam isso, né? Não é um local de endemoniados, não é um local num cenário de The Walking Dead, não é isso, né? Tem essas questões? Tem, mas como tem em qualquer lugar, mas somos crentes, né? São pessoas que precisam de cuidado, que cuidam também da gente, né? Muitas vezes eu me senti cuidado, me senti amado, né? Nós não concorremos com a igreja. Outra coisa que eu quero que as pessoas saibam, a minha intenção lá não é roubar ovelhas. A intenção lá não é a gente dizer que na capela é um ambiente bom, é legal, mas que a igreja não é isso. A ideia é somar com as igrejas, né? E aí, falando sobre história marcante, eu tenho apenas 2 meses ali, mas eu acho que, por mais que pareça muito subjetivo, muito pequeno, né, a gente não pode desprezar os pequenos começos. O que mais está me marcando é a comunhão e intimidade que eu estou conseguindo ter com eles em tão pouco tempo, né? E isso tem a ver com dois lados. O meu de chegar lá e me entregar e derramar o meu coração lá com eles, e o deles Uhum. também de serem muito receptivos, né, de acolher, de me abraçarem, né? Então são muitos momentos que me vêm à mente aqui com os alunos, né, de aconselhamento, de adoração, né, do aluno puxar o violão, começar a adorar o Senhor e a gente sentir uma presença absurda e eu cair em prantos, a gente chorar, né, e a gente ficar ali por 40 minutos, 1 hora e ao final um silêncio sepulcral, a gente calado, só pensando no quanto o Senhor é maravilhoso e no quanto é bom que a gente tem vivido ali, né? Momentos de oração, momentos em que o grupo inteiro ali, quase todo mundo chorando ao ouvir uma palavra, né? O coração ardendo. Então isso tem me marcado demais, tem me marcado muito. Muito bem. Experiências com certeza de início e de final, né? Que ambos compartilharam. E eu creio que Deus É, tem muito ainda, né, para fazer na vida dos dois pastores, né, e também nos trabalhos, né, seja na igreja, seja dentro da capelania, né. A gente está encerrando o nosso episódio por aqui. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, mas desde já, em nome da CBF, eu queria agradecer a vocês, por terem aceitado o convite, né. A gente faz esse trabalho aqui justamente para trazer temas
de maior conhecimento para as pessoas, né, para os nossos irmãos. Então, vocês com certeza trouxeram informações riquíssimas e abençoadoras, né? E a gente tem certeza que pode abençoar muitas vidas, né? E que traz à luz, né, o quanto esse trabalho é importante, né, e vindo do Senhor. Então, muito obrigada mesmo pela participação. Pode ficar à vontade se quiser acrescentar mais alguma palavra. Só agradecer Eu mesmo, também. Valeu. Ana, a Beth aí, né? Muito obrigado pela oportunidade, obrigada por abrir espaço, né, para que a capelania seja conhecida. É um trabalho que eu amo, né, e que eu sempre vou apoiar, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou estar ajudando. Os meninos da BU, da CRU, né, são movimentos cristãos que a gente apoia também. Então, assim, que Deus abençoe, né, missões estaduais, que 2024 seja um ano de muitas bênçãos, né, e de avançada evangelização. A gente tem um estado repleto de templos, né, mas ainda muitas almas a serem alcançadas por Senhor e o trabalho não acaba, né? Muito pelo contrário. Até o Senhor voltar, a gente tem muita coisa para fazer. Então, que Deus abençoe grandemente a vocês. Eu agradeço. Trago aqui um abraço da minha igreja Batista do Prado, né? Que Deus possa estar fortalecendo cada vez mais. E contem com a gente. O que a gente puder fazer para apoiar, a gente está sempre à disposição. Meu amigo Eric, deixa um abração aí para você também. E tamo junto, né? Se precisar, conta comigo também. E pastor Eric, seu áudio não está funcionando. Ainda não. Não. Poxa, no finalzinho. Parou. Deixa eu ver se Pastor Rodrigo pode nos acudir. Enfim, vou deixar a palavra do Pastor Eric para o final. Vamos ver se vai funcionar. Vou fazer os anúncios aqui. Mais uma vez quero agradecer, tá, a participação de vocês. Agradecer quem está assistindo a gente até agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aqueles que estão assistindo ou ouvindo o nosso podcast mais para frente, né? Daqui a alguns meses, dias, anos, não sei. Que Deus também possa estar abençoando a vida de vocês. E já quero desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo também. E, inclusive, já quero deixar aqui um convite para todos os irmãos batistas fluminenses. Em 2024, do dia 1 a 3 de março, a gente vai ter o primeiro Congresso Semear, com o tema Persevere. Vai ser lá na Primeira Igreja Batista de Rio Bonito. E se você, pastor, líder, membros de igreja, podem participar. E todas as informações de inscrição, programação, tudo direitinho, tá lá nas nossas redes sociais. No Facebook, Convenção Batista Fluminense, e lá no Instagram a gente tem @Batista Fluminense. Tá tudo direitinho, bem explicado lá no post, tá? Mas qualquer dúvida é só chamar a gente pelo direct das nossas redes sociais ou entrar em contato com o nosso número, tá bom? Pastor Eric? Vamos ver se voltou. Não. Tá tudo bem. Para quem tá só ouvindo, ele tá agradecendo. Que pena, né? Mas a gente recebe o seu agradecimento, né? E também te agradece mais uma vez por essa participação. Gente, que Deus abençoe, muito boa tarde a todos e até 2024 com mais um episódio do nosso CBF Cast. Fique com Deus.